Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Muito prazer, eu sou Léo Nunes, apresentando a você o Jornal é Notícia. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Ministério diz que efeitos adversos não podem interromper vacinação. O Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta última segunda-feira, dia 20, que a existência de eventos adversos não é motivo para deixar de vacinar pessoas contra a Covid-19. O Brasil já vacinou mais de 3,5 milhões de adolescentes. A gente teve um efeito adverso e a mim cabe avaliar esses efeitos adversos da vacina. Eles existem e não são motivos para suspender campanha de vacinação ou relativar os seus benefícios, mas a autoridade sanitária tem que avaliar esses casos até para que façam as notificações devidas, afirmou. A declaração foi dada em Nova York, onde Queiroga acompanha o presidente Jair Bolsonaro, que discursará hoje, dia 21, na abertura da Assembleia Geral da Organizações das Nações Unidas, ONU. Queiroga criticou a falta de compromisso de estados com o Programa Nacional de Imunizações, PNI. O ministro da Saúde reafirmou parte do discurso feito na semana passada, quando o Ministério da Saúde decidiu recomendar a suspensão da imunização em adolescentes e disse que os governos estaduais começaram a vacinar jovens antes do previsto. O Brasil já vai muito bem na vacinação. Temos uma perspectiva real em função das doses que estamos distribuindo, de no final de outubro termos de toda a população acima de 18 anos vacinada com as 2 doses. Já começamos a distribuir vacinas para os idosos para dar a dose de reforço. É destaque, é Jornal é Notícia. O Corpo de Bombeiros iniciou o dia no combate a um incêndio na estação ecológica do Cercadinho, localizada no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, o fogo começou durante a madrugada, às margens da rodovia MGC 356, e pode ter origem criminosa. Devido ao clima seco, as chamas avançaram rapidamente e atingiram uma área de difícil acesso. Uma equipe de 15 militares conseguiu extinguir os focos de incêndio no início da manhã. Aproximadamente 5.000 metros quadrados de vegetação foram queimados. Vale lembrar que a estação do Cercadinho abriga nascentes e é estratégica para o abastecimento de água da capital. E continua a preocupação em Sabará, na região metropolitana, devido ao incêndio florestal próximo a uma fábrica de materiais explosivos no bairro Borba Gato. O fogo começou na quarta-feira passada e, segundo os bombeiros, os trabalhos foram temporariamente suspensos no início da madrugada de hoje. Os militares conseguiram debelar os focos que ameaçavam edificações e, junto com brigadistas, fizeram um acero no entorno do paiol para afastar o risco de explosão. Ainda restam alguns focos em locais de difícil acesso que seguem sendo monitorados. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência, para a Rádio Nacional. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Na Reserva Ecológica Jataí, no Nordeste Paulista, metade da área que abriga animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, já foi consumida pelas chamas neste mês. Nos primeiros dias de setembro, o estado de São Paulo registrou uma média de 92 focos de incêndio por dia, apenas em canaviais. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a maior incidência de fogo é em áreas onde a cana já foi colhida. A preocupação é com os efeitos para a próxima safra. São Paulo é responsável por mais da metade da cana-de-açúcar processada no país e 44% da produção de etanol. Para a próxima safra, o setor deve reduzir até 12% o volume de cana, passando de 600 milhões para 530 milhões de toneladas.
Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Priscila Kersh. É destaque, é jornal, é notícia. O município do Rio de Janeiro anunciou que vai iniciar nesta semana a vacinação de adolescentes de 13 anos de idade contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai usar exclusivamente a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para esta faixa etária. Segundo o calendário, as meninas serão imunizadas na quarta e quinta-feira, enquanto os meninos receberão a primeira dose na sexta-feira. Além dos adolescentes, as unidades de saúde continuam aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante de vacinação, bem como o reforço nos idosos. Nesse caso, o calendário, que é escalonado por idade, prevê para esta semana a imunização de quem tem entre 84 e 89 anos. Também recebem a dose de reforço pessoas com alto grau de imunossupressão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de 3 meses para idosos e de 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. É destaque, é jornal, é notícia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua as buscas aos passageiros que contrataram um voo particular para Angra dos Reis, no litoral do estado, e tentaram fazer com que o piloto pousasse no complexo de presídios de Jericinó, em Bangu, na zona oeste carioca. Segundo a nota, na tarde deste domingo, os 2 homens que contrataram o voo disseram que retornariam ao Rio. Como o piloto que fez o voo até Angra não estava se sentindo bem, solicitou a ajuda de outro colega, o piloto de helicóptero e policial civil Adonis Lopes. Após a decolagem, Adonis foi rendido e avisado que deveria ir para o complexo de Bangu. Durante o trajeto, o piloto realizou uma manobra simulando uma pane para pousar em um batalhão da Polícia Militar. Ao perceber a intenção, os passageiros chegaram a entrar em luta corporal com Adonis, mas diante da possibilidade do helicóptero cair, deixaram que ele voltasse a conduzir a aeronave. Os passageiros também abandonaram o plano de pousar em Bangu e mandaram que o piloto seguisse para Niterói, na região metropolitana, onde pularam do helicóptero em uma área de mata. Em seguida, a aeronave pousou no grupamento de aeromóvel da Polícia Militar, localizado em Niterói. As imagens viralizaram na internet. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro informou que ligou para o piloto e o parabenizou por seu ato heróico, representando toda a corporação. Bravo guerreiro, escreveu o governador. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. É destaque, é jornal, é notícia. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata do Marco Civil da Internet e muda as regras para a remoção de conteúdos falsos e perfis que compartilham as chamadas fake news. No dia 6 de setembro, o presidente Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória sobre essa mesma questão, que foi devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o argumento de que medida provisória não poderia tratar do assunto. No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos da SMP, que recebeu também diversas críticas de entidades, órgãos e partidos políticos, porque, segundo eles, era uma barreira no combate à desinformação. O texto encaminhado agora ao Congresso é semelhante ao da medida provisória, porém, na forma de projeto de lei, o que significa que ele precisa ser discutido e votado nas comissões e no plenário da Câmara e do Senado, e só vira lei depois da sanção presidencial. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o projeto de lei torna claros os direitos e as garantias dos usuários de redes sociais e prevê regras relacionadas à moderação de conteúdos pelos administradores dessas redes. Em situações de perfis ou postagens que contenham fake news, o texto do PL enviado pelo governo obriga o provedor das redes sociais a notificar o usuário, identificando que medida pretende tomar, apresentar a motivação dessa decisão, fornecer prazos, canais eletrônicos de comunicação e procedimentos para contestação ou revisão dessa decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
É destaque, é jornal, é notícia. Astrônomo amador brasileiro registra impacto em Júpiter. Ser o primeiro brasileiro a registrar um caso raro evento astronômico, no caso, o choque de um objeto celeste com a superfície de Júpiter, requer, segundo o autor da façanha, resistência, resiliência, vontade e determinação. Desde 2012, o astrônomo amador José Luiz Pereira vive uma rotina de 4 horas de observações diárias, sempre que o céu estava limpo ou parcialmente nublado. Quando em boas condições climáticas, José Luiz produzia cerca de 180 vídeos diários a serem observados entre uma tela. Além disso, o hobby lhe custou por baixo de R$40 mil em equipamentos, boa parte encarecidos, por custo de importação altíssimos. Engenheiro civil aposentado, o astrônomo amador tem 60 anos de idade e trabalha atualmente como pessoa jurídica, desenvolvendo projetos na área de construção civil. O encanto com os mistérios do universo é antigo e teve o início quando tinha ainda 14 anos de idade. A imagem coletada é ampliada graças a um instrumento óptico chamado PowerMate. Um programa de computador analisa os vídeos procurando os impactos que, em muitos casos, podem ser imprescindíveis. Esse programa procura diferenças de brilho e avisa. A gente, então, olha em uma tela para conferir. É destaque, é jornal, é notícia. Você acabou de conferir o primeiro bloco do Jornal é Notícia. Voltaremos em instantes. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Já estamos de volta nesta terça-feira com o Jornal é Notícia. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Justiça do Trabalho inicia a Semana Nacional de Conciliação. A Justiça do Trabalho iniciou ontem, dia 20, a Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista. Até sexta-feira, dia 24, empregados e empregadores que tenham intenção de resolver consensualmente um litígio trabalhista poderão procurar os fóruns de todo o país. Neste ano, a campanha tem um slogan Cada Solução, um começo e faz alusão às dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Para a Justiça do Trabalho, a retomada gradual das atividades econômicas pode ser uma oportunidade para as empresas quitarem as pendências judiciais. Para participar, as partes interessadas podem se inscrever nas atividades da Semana Nacional diretamente nos tribunais regionais do trabalho de sua região e agendar uma sessão de conciliação no setor pré-processual dos centros judiciários de soluções de disputas. No caso de processo que já estavam em andamento, a inclusão nas conciliações foi agendadas pelos respectivos juízes. Criada em 2014, a Semana Nacional tem um histórico de 873 mil pessoas atendidas e 113 mil acordos homologados. Desde a criação, foram movimentados mais de 3,4 bilhões de reais para pagamento de dívidas trabalhistas, de 129,4 milhões de reais em recolhimentos previdenciários e 18,5 milhões de reais em recolhimentos fiscais. No ano passado, o evento não foi realizado devido à pandemia de Covid-19. Se é notícia, tá no Jornal é Notícia. O operador nacional do sistema elétrico afirmou que o apagão que atingiu cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais não tem relação com a crise hídrica. A ocorrência afetou cerca de 60 cidades de Minas Gerais e 13 municípios do Rio. Em nota, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, informa que na noite do último sábado houve um desligamento total da subestação Rocha Leão, de propriedade de Furnas, devido à atuação da proteção diferencial de barras do setor. De acordo com o sistema de supervisão do operador, pouco mais de uma hora depois, o abastecimento estava 100% normalizado. O texto informa ainda que o ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos. A empresa ainda explicou que atuou prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível.
Também por meio de nota, Furnas argumentou que com a falha na subestação de Rocha Leão, localizada em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, as proteções atuaram corretamente para seu isolamento, o que causou o desligamento de todos os equipamentos dessa subestação. A nota confirma que a equipe técnica prontamente iniciou os procedimentos para o restabelecimento do fornecimento para a distribuidora e que a empresa está analisando as causas do ocorrido. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica para cidades da região dos Lagos, informou que uma perturbação na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. Os municípios onde há mais dependentes do Sistema Único de Saúde foram os que tiveram menos mortes por Covid-19. Já aqueles com economia mais forte, houve mais mortes causadas pelo coronavírus. A conclusão está na pesquisa IVM, Índice de Vulnerabilidade Municipal de 2021, Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Votorantim e pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A ideia é que as conclusões desse estudo sirvam de apoio para os municípios enfrentarem a crise sanitária. Os dados do estudo foram apresentados nesta segunda-feira na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. O gerente do Instituto Votorantim, Rafael Gioielli, comentou sobre a relação entre óbitos e condições do sistema público de saúde e a economia dos municípios. Na medida em que você tem mais pessoas dependentes do SUS, você teve menos óbitos. Ou seja, talvez o SUS tenha tido uma melhor performance do que a própria rede privada. E a capacidade fiscal dos municípios, uma economia mais pujante, acabou acarretando em mais óbitos. A pesquisa começou em março de 2020, com a criação de um fundo com um investimento de R$150 milhões do BNDES para ajudar os municípios mais vulneráveis a combater a Covid. 274 municípios receberam ações e programas, enquanto 151 municípios receberam ajuda na gestão pública do Instituto Votorantim. O gerente do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES, Conrado Matos, falou sobre o apoio aos municípios. O programa AGP, de apoio à gestão pública, tem como objetivo apoiar municípios, a modernização da gestão pública e a redução de déficit de infraestrutura de municípios. Foi uma oportunidade, uma necessidade, eu diria, de apoiar os municípios na gestão em saúde. A pesquisa apresentou ainda o índice de eficácia no enfrentamento da pandemia, que mostra o desempenho médio de cada município, ou seja, quantos óbitos seriam esperados ao comparar com a média de um município com as mesmas características. Essa abordagem apontou que as capitais mais bem preparadas para enfrentar a Covid são Florianópolis, São Paulo e Palmas. Já as menos eficazes para tratar a Covid foram Cuiabá, Manaus e Porto Velho. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. É do saque, é Jornal, é notícia. O número de passageiros que usam o transporte coletivo urbano está em cerca de 60% dos níveis pré-pandemia, revelou o levantamento da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, divulgado nesta segunda-feira. Essa queda na demanda reduziu a receita das empresas em mais de 16 bilhões de reais entre março de 2020 e junho deste ano. O levantamento calculou ainda que nos meses de abril e outubro de 2020, o número de passageiros caiu pela metade, se comparado com os mesmos meses de 2019. Os dados são de 9 capitais, entre elas São Paulo, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, que representam 35% da demanda nacional. Segundo a Associação de Empresas do Setor, a pandemia agravou um quadro que já vinha piorando. Em 24 anos, de 1995 até 2019, a demanda de passageiros de transporte coletivo urbano caiu 45% no país.
para o presidente da ANTU, Otávio Cunha, não é viável aumentar as tarifas e, por isso, eles defendem que o Estado banque parte do transporte público, assim como já ocorre nas cidades de Brasília e São Paulo. Esse modelo de remuneração da atividade pela tarifa paga pelo usuário é um modelo que não se sustenta mais. E quem tem que bancar isso é toda a sociedade através dos impostos que paga. Portanto, os orçamentos públicos devem bancar essa diferença. É a única maneira que enxergamos no curto prazo de solução disso. A ANTU, que representa as empresas de ônibus, e a ANP Trilhos, do setor de transporte sobre trilhos, pretendem apresentar nos próximos dias ao Congresso Nacional uma proposta de um novo marco regulatório para o setor, como solução para a sustentabilidade do transporte público urbano. O presidente da ANTU, Otávio Cunha, afirma que há risco de paralisação nos serviços nas cidades onde não há ajuda financeira do poder público. Em 16 meses de pandemia, houve a interrupção do serviço de 29 operadoras e um consórcio. Outras 7 empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Além disso, mais de 80 mil trabalhadores foram demitidos e houve 283 paralisações, entre greves e protestos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. É destaque, é jornal, é notícia. Quem tem dívidas bancárias no Distrito Federal tem uma oportunidade para quitá-las. O Procon está promovendo a partir desta segunda-feira um mutirão de renegociação dessas dívidas com descontos que podem chegar a 90%. Participam dessa força-tarefa os bancos BRB, Santander, Banco do Brasil, BRB Card e BMG. Podem ser renegociadas dívidas de até R$50 mil. A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, ressalta as condições atrativas para a quitação e o formato online do mutirão. Esse é o primeiro mutirão de 2021 e quem possui esse tipo de pendência bancária deve aproveitar a chance, pois as condições estarão mais atrativas em relação aos valores cobrados nas agências e correspondentes bancários. Além disso, o mutirão ocorre de forma online, ou seja, não haverá aglomeração. Para participar do mutirão, o consumidor deverá acessar o site consumidor.gov.br e preencher um formulário com informações sobre a dívida. A partir daí, o atendimento será feito diretamente pelas instituições financeiras. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. Vendas no comércio paulistano crescem 14,6% na primeira quinzena de setembro. As vendas no comércio da cidade de São Paulo cresceram 14,6% nos primeiros 15 dias deste mês de setembro, revelou a Associação Comercial de São Paulo. A comparação é com o mesmo período do mês de agosto, quando comparado às 2 primeiras semanas do mês de setembro de 2020, quando havia mais restrições relacionadas à pandemia da Covid-19. O crescimento foi de 24,4%. Segundo a associação, a recuperação do comércio paulistano vem ocorrendo desde maio, impulsionado pelo Dia das Mães, por uma maior flexibilização no funcionamento dos estabelecimentos e pelo aumento da vacinação. Para a associação, o setor deve voltar a crescer no próximo ano. Hoje, ainda estamos recuperando o que foi perdido a partir do distanciamento social que começou no início de 2020, disse Marcel Solimano, economista-chefe da associação. Só podemos considerar crescimento depois que atingirmos e superarmos os números de antes da pandemia, explicou. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Estamos encerrando por aqui. Para você um grande dia, um grande abraço e até a próxima edição. Você conferiu mais uma edição do Jornal É Notícia. Voltaremos na próxima edição.